Hum, Estou pensando aqui um pouco. Que tal você ir pensar comigo também? No último vídeo eu falei sobre fatores de risco para que a violência aconteça, não é verdade? Mas precisamos trabalhar contrapontos. Precisamos então prevenir a violência. Sabe uma forma? Vamos trabalhar fatores de proteção? Vamos trabalhar algumas aprendizagens, algumas questões importantes que, à medida que nós desenvolvemos essas aprendizagens, à medida que nós trabalhamos esses fatores de proteção, nós vamos reduzir as chances da violência acontecer. Olha que legal. Vou citar aqui, conversar um pouco com vocês sobre algum desses fatores de proteção. Por exemplo, nós estamos ensinando às crianças que o corpo é importante e tem valor? E aí, no seu dia a dia? Com seu filho, com a sua filha. Você está ensinando isso? Ou será que nós estamos aprendendo que o corpo não vale nada? Faça o que quiser com ele. É algo desprezível, algo que pode ser destratado, maltratado, desconsiderado? Ou eu preciso cuidar? Eu preciso proteger? Né? Eu posso dançar, como por exemplo, né? Com o meu corpo, não é verdade? Posso dançar, posso fazer tantas coisas legais, mas será que as crianças estão aprendendo isso? Esse é um fator de proteção. Essa é uma aprendizagem fortalecedora que no seu dia a dia você pode ajudar seu filho ou sua filha a desenvolver essa aprendizagem. Segredo. As crianças estão aprendendo a lidar com segredo? Ou será que estão aprendendo o seguinte: X9 morre cedo, caguete tem que passar o cerol. Será que essas são frases, são aprendizagens que se escuta por aí? Aí sabe o que acontece? Quando tem um segredo, alguém me pede um segredo, uma coisa ruim que fez comigo ou tentou fazer comigo, aí eu vou guardar segredo, né? X9 morre cedo. Que isso, eu não vou ser caguete. Eu vou contar para quem? Ninguém acredita em mim mesmo? Ninguém vai me ajudar? Se eu falar com minha mãe, com meu pai, não vai fazer diferença? Eles não acreditam no que eu falo? Ou será que a criança aprende, ou está aprendendo, que quando é um segredo que faz ficar triste, faz sofrer, me faz ficar me sentindo tão mal, tão ruim, eu conto para alguém. E esse alguém pode ser tantas pessoas, tomara que seja papai e mamãe, mas pode ser tio, tia, avô, avó, alguém do Gecriva, ou alguém da escola, alguém né, próximo da criança ou do adolescente. Eles têm radar e eles que vão identificar quem são essas pessoas. Mas para isso, nós temos que ir ensinando e trabalhando esse conceito. Né, como lidar adequadamente com o segredo. Tem segredos que não são segredos, eles precisam ser contados para alguém. Será que a criança está aprendendo a lidar, identificar e lidar com as emoções? Olha, eu costumo dizer o seguinte: a mãe mineira é a mãe que tem o maior desafio no mundo. É a mãe que mais sofre no mundo. Sabe por quê? Simples. A criança chega para ela e fala assim: mãe, eu tô com um trem aqui, mãe. Ah, eu tô com um trem aqui dentro. Que trem é esse, menino? Eu não sei. E a gente não identifica que trem é esse. Se a criança não está sendo trabalhada para identificar que alguns desses trem ou dessas coisas que ela sente, será que é raiva? Será que é medo? Será que é tristeza? À medida que a criança vai aprendendo a identificar que coisas são essas, e ela vai aprendendo a lidar com essas coisas, o que eu faço quando estou com medo, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, eu chuto a porta, soco a cara de alguém, o que eu faço? Identificar emoções e aprender a lidar com elas. Isso é muito importante. Mas será que nós adultos estamos fazendo isso com a gente mesmo? Estou identificando no meu dia a dia emoções, as minhas próprias emoções, o que está provocando as minhas emoções e como eu estou lidando com ela? Vamos trabalhar isso com as crianças e com os adolescentes. Isso é um fator de proteção, porque ela vai identificar raiva. E o que faz quando está com raiva? Ela vai identificar medo. O que eu faço quando eu estou com medo? Procuro ajuda? Converso com alguém? Esse é um fator de proteção e faz muita diferença para evitar ou prevenir situações de abuso e maus tratos que a própria criança possa sofrer no seu dia a dia. Também saber identificar que no corpo dela existem partes que são íntimas, são privadas. Será que a criança está aprendendo isso? Que tem partes do corpo dela que são partes íntimas? Mas se ela não está aprendendo, como ela vai lidar com essas partes íntimas do corpo? Preste atenção aqui comigo. Nome dessa parte do corpo? Diga aí. Acredito que você falou orelha, não é verdade? E essa parte do corpo, você sabe o nome dela? Essa é fácil, né? Acredito que você disse aí, nariz. Mas será que o menino, por exemplo, está aprendendo que bililiu
né? Pirulito, chama pênis, é uma parte do corpo. Está aprendendo a lidar com essa parte do corpo adequadamente? Está aprendendo que não pode deixar as pessoas brincarem com essa parte do corpo? É uma parte íntima que eu protejo, eu guardo, né? Eu tenho um cuidado especial com essa parte do corpo. Menino e menina estão aprendendo isso? Quais são essas partes do corpo que são íntimas e como lidar com elas? Isso é fator de proteção. Isso são aprendizagens que começam no âmbito doméstico, dentro de casa, em família, mas que elas vão trazer segurança, fortalecimento e apoio para a criança e também para os adolescentes a lidar adequadamente com o seu corpo e se protegerem. Se alguém quiser fazer alguma coisa contra ela ou contra ele, que envolve as partes íntimas do corpo. E mais um, será que a criança está aprendendo que tem direitos? E ela está aprendendo a impor ou lidar com esses direitos com as pessoas ao redor? Por exemplo, será que seu filho ou sua filha está aprendendo que tem o direito de dizer não? Às vezes isso é difícil de trabalhar, não é? Mas tem o direito, por exemplo, de falar: não quero que você me abrace desse jeito. Não quero que você toque nessa parte do meu corpo. Não, eu não quero. Eu não gosto quando você me beija assim. Será que ela está aprendendo que ela tem o direito de falar isso, por exemplo, e tantos outros direitos que eu poderia citar, mas eu vou focar pelo menos esse e essas situações mais especificamente? Mas será que estamos ensinando? Ou estamos ensinando o contrário? Cala a boca que você é criança. Engole o choro, menina. Que isso? Criança não tem vez, não. Fica quieta. Fica na sua. Cala a boca. Quais são as aprendizagens? As aprendizagens que se tem em casa, ela pode levar para a escola, ela pode levar para a vida, para outros ambientes. E se for outros adultos tentando interagir com ela? E quando falar, fica quieta, fica calada, engole o choro. O que será que vai acontecer? Será que essa criança tem reação? Qual foi a aprendizagem doméstica que ela teve? Qual foi a aprendizagem familiar que ela teve? Que ela levará para outros ambientes. Então é muito importante trabalhar fatores de proteção. E eu quero ler um texto aqui para você do Estatuto da Criança e Adolescente. É Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o ECA. Olha o artigo 15, o que diz. Criança e adolescente têm direito à liberdade, respeito e dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Olha que legal. Isso não é só um conceito. Esse artigo tem que fazer parte do nosso dia a dia. Criança tem direito a ser respeitada também e eu preciso trabalhar isso com ela. Criança e adolescente têm direito à dignidade, a ser tratado de forma digna, com consideração e respeito. Vamos investir mais nisso no nosso dia a dia? Trabalhe os fatores de proteção e desenvolvendo e trabalhando esses que eu apresentei aqui para vocês. Existem vários outros, mas vamos ficar nesses aqui. A sua criança, seu filho, sua filha vai se tornar mais forte, vai se fortalecer para conseguir enfrentar tantas situações difíceis do dia a dia. E olha, para trabalhar esses fatores de proteção, a gente pode fazer isso brincando. Brincando, por exemplo, interagindo com a criança, incentivando a fazer algumas coisas, né, fazendo junto, como, por exemplo, brincando de tirar fotos e falar sobre a questão do corpo, trabalhando, né, sobre isso com uma criança ou com um adolescente. Legal. Através de desenhos, não é verdade? A gente pode brincar desenhando tantas coisas e trabalhando esses desenhos para ajudar a desenvolver aprendizagens. Cantando também. Olha, cantando a gente pode falar de relacionamento, interação com o outro, qual o conteúdo das músicas, das letras, quais aprendizagens elas trazem pra gente. E eu queria deixar um desafio para vocês de brincar com essa brincadeira aqui. Olha que legal. Brincadeira que tem a ver com coisas da vida, coisas do dia a dia. Você pode colocar várias situações, e aí pode chamar o vovô, a vovó, né? Em tempos de pandemia, a família está em casa, que tal brincar? Vovô, vovó, papai, mamãe, meus filhos, tio, tia, quem estiver aí dentro de casa, né? Vocês estão na mesma casa, então não estão aglomerando, porque já estão convivendo juntos aí, não é verdade? Que tal? Colocando coisas que você fazia e compartilhando um pouco, conversando um pouco, respeitando as coisas de ontem e as de hoje, não impondo, não desconsiderando, mas convivendo, trocando ideias e experiências, que tal? Falando sobre figuras da sua época, pessoas, músicas, personagens. Essa é uma brincadeira divertida, que pode ajudar a refletir um pouco sobre situações, interações, maus tratos, bons tratos, como a gente pode avançar e quais aprendizagens podem nos ajudar nessa convivência, no seu tempo,
no tempo do avô, da avó, e no tempo da criança também. Porque brincando é possível se fortalecer para enfrentar as situações difíceis da vida. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai melhorar, ampliar o ambiente familiar de uma forma prazerosa, a convivência familiar de uma forma prazerosa, de uma forma mais saudável. E eu sei que você consegue fazer isso. Sabe por quê? Você é uma família incrível. Então, fica aquela chamada que eu dei nos outros vídeos também. Vem comigo, ser uma família incrível. Tchau, tchau.